Fala, meu querido aluno ou aluna, aqui quem fala é Lucas, o seu professor de Química do canal Aprenda Química. Se você quer vencer de uma vez por todas esse monstro, não de 7 cabeças, mas sim de 7 períodos e 18 famílias, conhecido como tabela periódica, então esse vídeo foi feito para você. Mas antes de começar, olha aqui para mim que eu quero lhe falar uma coisa. Tabela periódica não foi feita para ser decorada. Você precisa entender e saber como utilizar. Mas o sobrinho da prima do meu vizinho sabe a tabela periódica de cor? Parabéns para ele, mas você não precisa saber. Tanto que nas principais provas, tanto de escola quanto de vestibulares, a tabela periódica é disponibilizada para os alunos. Com exceção da prova do Enem, mas que todas as informações necessárias estão no enunciado da questão. Então esquece essa história de decorar a tabela periódica e vem comigo que eu vou lhe falar tudo o que você precisa saber para ir bem em qualquer prova. Mas antes, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer. É rapidinho, é só o tempinho da nossa vinheta. Roda a vinheta! Então, meu querido, como eu falei na aula passada... Pera. Não assistiu a aula passada, que eu contei a história da tabela periódica? Meu Deus do céu, que vacilo. Não tem problema não, dá tempo de recuperar. Desce aqui na descrição do vídeo, vai estar o link da aula passada. Deve estar aparecendo aqui para você também no card. Clica aí, vai lá, assiste no seu tempo e volta aqui que eu vou estar lhe esperando. Você já assistiu? Você deve lembrar que eu falei que a tabela periódica elaborada por Mendeleev era organizada em ordem crescente de massa atômica. E isso acarretava alguns problemas à tabela periódica. Problemas resolvidos por Moseley, que organizou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, ou número de prótons, tanto faz, que é a nossa tabela periódica atual, organizada em ordem crescente de número atômico. Naquela época, existiam somente 63 elementos químicos. Conforme o passar dos anos, elementos foram sendo descobertos e hoje nós temos um total de 118 elementos formando essa tabela linda e maravilhosa. Novamente, frisar, organizada em ordem crescente de número atômico. Essa informação é importante. Sempre em sequência horizontal. Ou seja, nós temos aqui número atômico 1, 2, aí volta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente. Agora cuidado nessa parte que parece estar vazia, mas não está. Aqui na verdade nós temos duas séries, que são as séries dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Lantanídeos porque o primeiro elemento é o lantânio e actinídeos porque o primeiro elemento é o actínio. Na verdade, essas séries, estão aqui nesses espaços. Se a tabela não fosse organizada assim, com esses elementos na parte de fora, ela ficaria da maneira que você está vendo aí. Ou seja, bastante esquisita. Então, é melhor organizar assim. Mas como eu vou saber o número atômico? Ou seja, quando você vem nessa sequência, você vai para aqui, continua, terminou, volta para cá. Mesma coisa na linha de baixo. Vem vindo, desce para a parte, continua, terminou, volta cá para cima. Sendo assim, tem como você saber exatamente onde está localizado cada elemento químico. Outra coisa importante, não precisa ficar preocupado de decorar aquela história de número de massa em cima, número atômico embaixo. Isso vai de tabela para tabela. Tem tabela que coloca um em cima, outro embaixo, tem tabela que coloca ao contrário. Mas não precisa se preocupar, porque toda tabela periódica vem um quadradinho, que é uma legenda, que vai lhe dizer o que é cada informação que está nessa tabela. Que número é o número atômico, que número é o número de massa. Algumas até trazem mais, trazem densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, distribuição eletrônica, mas obrigatoriamente qualquer tabela periódica vai ter, no mínimo, número atômico e número de massa. Obviamente, além do símbolo e do nome desse elemento químico.
Outra coisa que você precisa observar na tabela periódica é que ela é dividida em períodos e famílias. Ou seja, 7 linhas horizontais, que são os períodos, e 18 linhas verticais, que são as famílias. Não esqueça isso. Período deitado, família em pé. É aqui que começa o verdadeiro entendimento da tabela periódica. Essa classificação traz algumas informações ocultas. Por exemplo, elementos que estão no mesmo período possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Ou seja, elementos do período 1 possuem uma camada. Todos os elementos do período 2, 2 camadas. Período 3, 3 camadas e assim sucessivamente. As famílias também trazem informações importantes. Ou seja, elementos da mesma família possuem o mesmo número de elétrons na última camada. Por exemplo, elementos da família 1 possuem 1 elétron na última camada. Elementos da família 2, 2 elétrons, 3 elétrons e assim sucessivamente. Isso vai lhe ajudar bastante quando você estiver estudando ligações químicas. Não precisa você fazer distribuição eletrônica para saber a quantidade de elétrons na última camada. Outra informação importante que as famílias trazem é que elementos da mesma família possuem propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, elementos da família 1 em contato com a água explodem. Elementos da família 18 são todos gases nobres, ou seja, pouco reativos. Sendo assim, essa classificação vai lhe ajudar bastante a entender a tabela periódica. Quanto à numeração das famílias, ela é feita da seguinte maneira: de 1 a 18. Pode ser que você tenha aprendido de maneira diferente. Você aprendeu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essa nomenclatura, essa numeração, é a numeração antiga, que era justamente baseada na quantidade de elétrons da última camada. Mas a IUPAC recomenda essa nova numeração, tanto que as tabelas periódicas atuais só aparecem essa nova numeração. Então, tratem de se acostumar com ela. Mas quem é essa tal de IUPAC que mudou tudo do jeito que eu aprendi? A IUPAC é o órgão máximo da química. Vou enrolar um pouquinho no inglês aqui. IUPAC significa International Union of Pure and Applied Chemistry, ou seja, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Gastei vários dias ensaiando esse texto em inglês, mas beleza. Eu só quero que vocês lembrem que a numeração nova é a numeração que vocês precisam se acostumar a trabalhar. Outra forma de tratar essas famílias é algumas famílias que possuem nomes específicos. Por exemplo, elementos da família 1 são chamados de metais alcalinos. Família 2, metais alcalinos terrosos. Família 16, calcogênios. 17, halogênios. E 18, gases nobres. E essas outras famílias aqui não tem nome específico. Você, se tratar sobre ela, vai dar somente o número. A tabela periódica também é dividida em blocos. São eles: bloco S, P, D e F. Isso significa que elementos que estão no bloco S, a distribuição eletrônica termina em S. Mais especificamente, S1 e S2. Elementos do bloco P vão terminar em P1, P2 até P6. Elementos do bloco D, D1, D2 até D10. Temos aqui alguns casos específicos para quando terminar em D4 e em D9, mas isso aí é assunto para uma próxima aula sobre distribuição eletrônica. E temos também o bloco F, que nós temos de F1 até F14. Temos também outra classificação, que é o seguinte: esses elementos do bloco S e do bloco P
são chamados de elementos representativos. E essa parte daqui do bloco D e F são chamados de elementos de transição. Os do bloco D, transição externa, e os do bloco F, transição interna. Parece meio estranho, quem está fora ser interno e quem está dentro ser externo. Mas lembra lá do início da aula que eu falei para você que o bloco F, na verdade, está aqui dentro. Por isso, transição interna. Para finalizar, nós temos mais uma grande classificação que separa esses elementos por propriedades químicas semelhantes. São eles metais, ametais, também chamados de não metais, gases nobres e hidrogênios. Vamos ver aqui rapidinho algumas propriedades de cada um desses grupos. Metais são bons condutores de calor e de corrente elétrica, apresentam brilho metálico e cor característica, são dúcteis e maleáveis, ou seja, dúcteis é a facilidade de transformar esses elementos em fios e maleáveis a facilidade de transformar eles em lâminas. E com exceção do mercúrio, todos são sólidos à temperatura ambiente. No caso, o mercúrio é líquido. As propriedades dos não metais são exatamente opostas à dos metais. Eles não apresentam brilho característico, não são bons condutores de calor e de corrente elétrica e nem possuem um estado físico específico. Temos tanto elementos sólidos, quanto líquidos, quanto gasosos. A grande dúvida dos alunos aqui é exatamente nessa separação na tabela periódica para saber quem é metal e quem é não metal. No caso, nas provas, a tabela disponibilizada é preto e branco. Então, você precisa fazer essa diferenciação. A dica que eu dou é o seguinte: você vai pegar aqui na família 13, abaixo do primeiro elemento, que no caso é o boro, você faz direita, desce, direita, desce, direita, desce, direita e desce duas vezes. Ou seja, quem está para cá é metal e quem está para cá é não metal. É muito importante você saber isso para poder resolver as questões que lhe cobram metais e não metais. Os gases nobres, que são esses elementos da família 18, possuem reatividade extremamente baixa, devido ao fato de possuírem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que é esse primeiro elemento, que por possuir uma camada eletrônica só, essa camada possui 2 elétrons, ou seja, todos os outros 8 elétrons na última camada e o hélio 2. Mas todos eles são extremamente estáveis, tanto que servem como base para as ligações químicas. Daqui que vem a ideia daquela regra do octeto, ou seja, os átomos tendem a formar ligações para ficarem semelhantes aos gases nobres, ou seja, 8 elétrons na última camada. E por fim, classificado separadamente, nós temos o hidrogênio, um elemento extremamente reativo que não possui características semelhantes a nenhuma outra família da tabela periódica. Podemos dizer que o hidrogênio não possui família. O hidrogênio é órfão, é o Batman da tabela periódica. Então, muito cuidado. O hidrogênio só está aqui na família 1 por também possuir um elétron na última camada. As questões podem tentar lhe induzir ao erro, dizendo que o hidrogênio é um metal alcalino. Mas lembre-se, o hidrogênio não possui família. Tanto que algumas tabelas trazem hidrogênio um pouco afastado ou até mesmo no meio da tabela. E assim, chegamos ao final dessa aula. Como de costume, corre lá no meu Instagram que tem um resumo pronto para impressão com tudo que nós vimos. Mas ao final da aula, vou sair um pouquinho da frente, você dá pausa, copia o que você precisar copiar. E, se gostou do vídeo, curte, comenta, deixe suas dúvidas, sugestões de assuntos para as próximas aulas. Inclusive, nossa próxima aula é resolução de exercícios da tabela periódica. Então, se inscreve e ativa o sininho para ser avisado para não perder nada. Então, fica aqui o meu abraço e até a próxima. Não esquece de compartilhar com o coleguinha, hein? Conhecimento foi feito para ser compartilhado. Até logo!